O que seu cachorro faz enquanto você está fora? A vida secreta que o seu cachorro nunca te contou. Capítulo 1. O momento em que você fecha a porta. O que acontece com seu cão? No momento em que você fecha a porta. Não 10 minutos depois, nem depois que a casa fica silenciosa, mas naquele exato instante. Quando sua mão solta a maçaneta. Seus passos se afastam pelo corredor. E seu cachorro percebe que você não faz mais parte do mundo dele. A maioria das pessoas imagina duas possibilidades: ou o seu cachorro cai no sono imediatamente, ou ele fica na porta, de coração partido, esperando você voltar. Mas a verdade é mais interessante do que ambas. Porque, quando você sai, seu cachorro não pensa apenas, meu humano se foi. Ele começa a se fazer uma pergunta muito mais profunda: será que o meu humano vai voltar? E, para muitos cães, essa pergunta molda tudo o que acontece a seguir. Pense na sua própria manhã. Você provavelmente acredita que sua partida começa ao abrir a porta da frente. Mas, para o seu cachorro, ela começa muito antes. Começa quando seu alarme toca. Quando sua respiração muda. Quando seus pés tocam o chão. Quando você pega as roupas que usa para sair. Quando sua voz fica mais acelerada. Quando você toma seu café às pressas. Quando você olha para o relógio. Para você, são apenas hábitos normais da manhã. Para o seu cão, são sinais de alerta. Pequenos sinais, fragmentos de uma história, que ele já ouviu muitas vezes antes. E, no momento em que você pega as chaves, seu cão já sabe como isso termina. Você está indo embora. Aqui está algo fascinante. Os cães não reagem apenas a um objeto. Não só às chaves, nem só aos sapatos. Nem apenas à bolsa perto da porta. Eles estão lendo a sequência inteira. Se você pega as chaves à noite e volta a se sentar, seu cão pode nem reagir muito, mas se você as pega depois do café, após calçar os sapatos e vestir a jaqueta, após dar aquela olhada para a porta, de repente tudo muda, porque cães entendem padrões. Não palavras. Padrões. Sua partida não é um evento isolado para o seu cão. É uma corrente, e seu cão memorizou cada elo. Agora imagine como é isso do ponto de vista do seu cão. A casa está impregnada com você. Seu cheiro está no sofá. Seus sapatos estão perto da porta. Sua voz ainda ecoa na sala. Seu calor ainda paira no ar. E então você desaparece. Não gradualmente, nem com uma explicação que seu cão consiga entender. Você simplesmente se foi. A porta se fecha, o som cessa. A casa muda. E, de repente, a criatura mais importante no mundo do seu cão está ausente. Mas aqui está a parte que muitas pessoas entendem errado. Nem todo cão entra em pânico. Nem todo cão chora. Nem todo cão sofre. Toda vez que você sai. Muitos cães aprendem algo belo através da experiência repetida. Você sai, a casa fica silenciosa. O tempo passa, e então você volta repetidas vezes. E mais uma vez. Esse padrão se torna uma promessa, não dita, nem escrita, mas profundamente sentida por um cão seguro. Sua partida não é o fim do mundo. É uma pausa, um silêncio familiar. Um capítulo que ele aprendeu a atravessar esperando. Cientistas costumam falar sobre apego ao estudarem o vínculo entre cães e humanos. Um cão com apego seguro pode se sentir mais calmo, pois aprendeu que a separação é temporária. Isso não significa que ele te ama menos. Ele pode amar você profundamente e, ainda assim, ser capaz de descansar enquanto você está fora. Isso não é indiferença, é confiança. E a confiança pode ser uma das coisas mais belas que o seu cão pode lhe dar, pois na mente dele. A confiança soa assim: meu humano sai, mas o meu humano volta. Mas nem todos os cães aprenderam isso ainda. Alguns cães ficam ansiosos, outros andam inquietos de um lado para o outro. Alguns latem, outros roem os móveis. Alguns arranham a porta. Alguns ficam olhando pela janela por horas. E, às vezes, os humanos interpretam mal esse comportamento. Eles dizem: meu cachorro está sendo mau. Mas, muitas vezes, o cão não está agindo por maldade. Ele está com medo. Está tentando lidar com uma pergunta que não consegue responder: quando o meu humano vai voltar? Essa pergunta pode parecer esmagadora para um cão que nunca aprendeu a se sentir seguro sozinho. É aqui que a história se torna importante. A ansiedade de separação não é drama. Não é vingança. Não é o seu cão tentando punir você por ter saído.
Cães não destroem seu travesseiro porque querem protestar. Eles não latem por horas por serem teimosos. Em muitos casos, eles estão sobrecarregados. O corpo deles é inundado pelo estresse. O mundo deles perdeu a âncora. E a única coisa que sabem fazer é reagir. É por isso que a compaixão importa. Pois o primeiro passo para ajudar um cão é entender o que ele está realmente vivenciando. Mas há um outro lado nessa história. Muitos cães fazem algo bem mais silencioso. Eles caminham até o lugar onde o seu cheiro é mais forte. Sua cama, sua cadeira, seu cobertor, um moletom que você deixou para trás. Então, eles se enroscam ali. Eles não fazem isso porque estão tentando ser fofos. Nem porque sabem que isso daria um bom vídeo. Mas porque, se para os humanos o cheiro é memória, uma camiseta é apenas um tecido. Para o seu cão, pode parecer que um pedacinho de você ficou para trás. Seu cheiro diz ao seu cão, você esteve aqui. E talvez esteja aqui de novo. Pense nisso por um momento. Quando você sai de casa, você acredita que sua presença desaparece, mas para o seu cão, você continua em todo lugar, no corredor, no sofá, perto da porta. Nos espaços tranquilos onde você costuma se sentar. O seu cão vive em um mundo moldado pelo cheiro. E, nesse mundo, você não desaparece de uma só vez. Você se apaga aos poucos, como uma música, ficando mais baixa em outro cômodo. Talvez seja por isso que alguns cães dormem sobre suas roupas. Talvez seja por isso que eles descansam onde você descansou. Talvez seja por isso que, mesmo na sua ausência, você ainda faz parte do ambiente. Então, o que seu cão faz quando você não está? A resposta não é a mesma para todos os cães. Alguns dormem tranquilamente, alguns observam a janela, alguns exploram, alguns esperam, alguns se preocupam, alguns carregam sua meia de um cômodo para outro, como se guardassem o tesouro mais estranho do mundo. Mas, por trás de todos esses comportamentos, muitas vezes, a verdade emocional é a mesma. Seu cão está tentando manter a conexão com alguém que saiu de vista, mas não do seu coração. E, talvez, seja por isso que voltar para casa parece tão intenso, porque quando a porta se abre novamente, o mundo do seu cão não se torna apenas mais vivo. Ele se torna completo. A peça que faltava retorna. O padrão se completa. A história faz sentido. De novo, para você, pode ser apenas o fim de um dia de trabalho. Para o seu cão, é a prova. Você voltou. E, às vezes, é só isso que o amor precisa dizer. Mas isso levanta um mistério mais profundo. Se o seu cão pode aprender que você sempre volta, por que ele ainda espera? Por que ele fica atento ao som do seu carro? Por que ele levanta a cabeça antes mesmo de você chegar à porta? Por que alguns cães parecem saber que você está voltando antes de qualquer outra pessoa? Para responder a isso, precisamos mergulhar em uma das partes mais intrigantes da mente canina. Como os cães percebem o tempo. Capítulo 2. Quanto tempo dura para sempre para um cão? Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Quando você deixa seu cão por 1 hora, será que ele sente que se passou 1 hora? Quando você sai por 8 horas, o seu cão sabe a diferença? E quando você diz, eu volto logo, isso significa alguma coisa para ele? Os humanos vivem pelo relógio. Os cães vivem por ritmos. E essa única diferença pode explicar por que a espera parece tão diferente sob a ótica de um cão. Para nós, o tempo é medido em números, 8 horas da manhã. Almoço ao meio-dia, reunião às 3, em casa às 6. Dividimos a vida em minutos, horas, prazos, compromissos e calendários. Mas o seu cão não olha para o relógio e pensa: só mais 2 horas até o meu humano voltar. Seu cão vivencia o tempo através de mudanças. A luz se movendo pelo chão, os sons da vizinhança, a intensidade do seu cheiro diminuindo, o ritmo da fome, o silêncio da casa. A rotina do dia. Para o seu cão, o tempo não é algo fazendo tic-tac na parede. É algo que acontece ao redor dele. Eis algo fascinante. Alguns pesquisadores sugerem que o olfato pode ajudar os cães a marcar o tempo de uma forma que os humanos mal conseguem compreender. Imagine o seu cheiro pela casa. Quando você sai, ele está forte, fresco em todos os lugares. Mas, com o passar das horas, esse cheiro muda lentamente. Ele suaviza, ele se assenta. Torna-se diferente. Seu cão pode não pensar, já se passaram 6 horas, mas ele pode reconhecer, o cheiro do meu humano está como costuma ficar pouco antes de eles voltarem. Em outras palavras, seu cão pode não ler um relógio. Ele lê o ar.
Essa ideia é linda e um pouco misteriosa. Por que significa que o mundo do seu cão pode conter uma espécie de mapa do tempo que os humanos não conseguem ver, um cheiro matinal, um cheiro de tarde e um cheiro de estar quase em casa? E, quando a casa atinge o padrão familiar, o corpo do seu cão começa a se preparar. Orelhas se erguem, a cabeça se levanta, as patas vão em direção à porta. Não é mágica, nem leitura de mentes, é uma vida inteira de observação, mas o cheiro é apenas parte da história. Cães também são mestres da rotina. Se você costuma chegar em casa mais ou menos no mesmo horário, seu cão aprende o ritmo. Não perfeitamente, não como um calendário, mas o suficiente. O caminhão do correio passa, o carro do vizinho sai, o ônibus escolar passa. O sol se move pelo cômodo. A casa soa diferente. Lá fora, o burburinho aumenta. Dentro de casa, há uma expectativa. Para os humanos, esses são detalhes de fundo. Para os cães, eles são a música do dia. E o seu retorno é a nota final. Você já percebeu que seu cão pode começar a esperar antes de você chegar? Talvez ele caminhe até a janela. Talvez ele se sente perto da porta. Talvez ele acorde de repente de um cochilo, como se um alarme invisível tivesse disparado. As pessoas costumam dizer, meu cão simplesmente sabe, e, de certa forma, elas estão certas, mas não porque os cães consigam prever o futuro, mas sim porque os cães são especialistas no presente. Eles percebem o que os humanos ignoram, e, se você observar momentos presentes o suficiente, o futuro se torna mais fácil de prever. Agora, é aqui que as coisas ficam emocionais. Um cão esperando a porta não está necessariamente pensando com palavras. Ele não está dizendo, meu dono vai chegar às 6h15 da tarde. Ele está sentindo um padrão. O dia está mudando. A casa está mudando. O cheiro está mudando. O mundo está caminhando para o reencontro. E, assim, o cão espera, não com um relógio, mas com esperança. Mas o que acontece quando você se atrasa? É aí que muitos tutores se sentem culpados. A reunião se prolonga, o trânsito piora. Você para no mercado. A bateria do seu celular acaba e, em algum lugar em casa, o padrão esperado pelo seu cão começa a se quebrar. O horário de costume passa. Os sons familiares vêm e vão. O cheiro continua se esvaindo. A porta permanece fechada. O que o seu cão sente? A resposta honesta é que não sabemos exatamente. Os cães não podem nos dizer com palavras, mas o comportamento deles nos diz algo. Alguns permanecem calmos, alguns ficam alertas, alguns continuam checando a porta, alguns ficam ansiosos. Essa diferença depende de muitos fatores. Da personalidade, da história deles, do treinamento, da confiança e, acima de tudo, se aprenderam que o atraso não significa que você nunca voltará. Esse talvez seja um dos presentes mais importantes que você pode dar a um cão. Não um brinquedo, nem um petisco, nem uma rotina perfeita. Mas a convicção profunda de que, quando você sai, você sempre volta. Porque para ele, uma vez que o cão realmente aprende isso, a espera muda. Deixa de ser medo e passa a ser fé. É claro, os cães não entendem a fé da mesma forma que os humanos. Eles não ficam sentados à janela escrevendo poesias sobre o seu retorno. Eles não ponderam o significado moral da ausência. Mas eles entendem a verdade que se repete. E a verdade repetida se torna segurança emocional. Você saiu ontem e voltou. Você saiu na semana passada, e você voltou. Você saiu muitas vezes antes, com o tempo, sempre voltou. Esse padrão se torna um dos pilares do seu relacionamento. Vale a pena lembrar que, para um cão, o seu retorno nunca é algo banal. Pode acontecer todos os dias, mas nunca deixa de ser especial. Uma bênção. Cada reencontro confirma o vínculo. Cada porta que se abre responde à pergunta. Cada voz familiar diz que o mundo está em ordem novamente. Talvez seja por isso que os cães nos recebem com uma alegria tão imensa. Não porque tenham esquecido que existimos. Nem porque achavam que tínhamos partido para sempre. Todas as vezes, mas sim porque o reencontro importa. O retorno é a prova da conexão. O retorno é a recompensa pela espera. O retorno é o momento em que o amor se torna visível novamente, e talvez seja por isso que nós, humanos, ficamos tão comovidos, porque, no fundo, todos nós entendemos o que é esperar. Sabemos como é a sensação de torcer para que alguém se lembre de nós, de esperar que alguém volte, de esperar que o amor sobreviva à distância. Os cães expressam essa esperança com o corpo todo. Um rabo abanando, um rodopio de alegria.
Um latido feliz, as patas dançando no chão. Eles não escondem o alívio. Eles não fingem que não estavam esperando. Eles simplesmente celebram. E talvez essa honestidade seja uma das razões pelas quais os amamos, tanto assim. Então, quanto tempo dura o para sempre para um cão? Talvez o para sempre não seja medido em horas. Talvez o para sempre seja a sensação de não saber se alguém voltará. E talvez a segurança esteja em aprender que eles voltam. É por isso que a sua volta para casa importa mais do que você imagina. Não porque seu cão precise de um humano perfeito, mas porque, toda vez que você retorna, você ensina ao seu cão a mesma lição maravilhosa. Eu saio, mas não te abandono. Mas, agora, chegamos à parte mais profunda da história. Se os cães conseguem esperar, e se eles podem confiar no que sentem durante todas aquelas horas de silêncio? Eles sonham com a gente? Eles sentem nossa falta do mesmo jeito que sentimos a deles? Ou será que a vida secreta deles, enquanto estamos fora, é muito mais rica e emocional do que jamais imaginamos? É aqui que o nosso próximo capítulo começa. Capítulo 3. Enquanto você está fora, estou ocupado lembrando de você. Posso te contar um segredinho? Os humanos imaginam que somos terrivelmente dramáticos. Quando você está fora, você nos imagina sentados na porta da frente, olhando para o nada com um violino triste tocando ao fundo. Honestamente, às vezes estamos apenas dormindo, em sono profundo. Na verdade, se você pudesse nos vigiar secretamente por 8 horas, poderia ficar um pouco ofendido. Espera, eu saí e você dormiu por 6 horas? Sim, somos profissionais. Mas aqui está a parte engraçada. Só porque estou dormindo, não significa que esqueci você. Na verdade, os cães passam um tempo surpreendente alternando entre o descanso e o estado de alerta. Uma orelha relaxada, a outra ouvindo atentamente. Um caminhão de entrega, não é você. Os passos do vizinho, ainda não é você. Alguém passando pela janela, interessante. Mas provavelmente não é você. Então, em algum lugar distante, um som. Eu levanto a cabeça, não porque sei que é o seu carro, mas porque pode ser. Cientistas descobriram que os cães não apenas ouvem melhor que os humanos. Eles percebem padrões de som. O motor do carro que você dirige, o ritmo dos seus passos, o jeito que suas chaves batem de leve na sua perna, quando você caminha. Para a maioria das pessoas, esses sons se perdem no cotidiano. Para nós, são assinaturas, como ouvir as primeiras notas da sua canção favorita. Você não precisa da melodia inteira. Às vezes, 3 notas são o suficiente. E então, tem o cheiro. Os humanos sempre perguntam, por que meu cachorro dorme na minha roupa? Deixe-me responder. Porque eles são péssimos em dobrar a roupa. Brincadeira. Bem, na verdade, o motivo real é muito mais carinhoso. Aquele suéter velho cheira amaciante. Para mim, cheira a manhã de terça-feira. Seus abraços, aquele passeio na chuva mês passado, a tarde em que dormimos juntos no sofá. Seu cheiro não é apenas um odor, é uma coleção de memórias. Os cientistas sabem que o olfato de um cão é extraordinariamente poderoso. Mas talvez o que seja ainda mais notável é o que o cheiro significa emocionalmente para nós. Seu cheiro é informação, é conforto. Você já reparou como os cães às vezes levam sua meia para outro cômodo? Vocês, humanos, sempre têm 2 teorias. Ele está sendo travesso ou ele está escondendo isso. Posso sugerir uma terceira? Talvez. Eu só queria algo que tivesse o seu cheiro. E, honestamente, você já olhou para o seu cesto de roupa suja? Você deixa pedaços de si mesmo por toda parte. É muito conveniente. Agora, aqui está algo que os humanos quase sempre entendem errado. Às vezes, quando você chega em casa, eu não corro para a porta imediatamente. Talvez eu me espreguice primeiro, talvez boceje, talvez eu caminhe até você lentamente. Você ri e diz, bem, parece que alguém não sentiu minha falta. Ah, eu senti sua falta. Eu simplesmente sabia que você voltaria. Existe uma confiança silenciosa que cresce em um relacionamento seguro. Assim como crianças que confiam nos pais. Muitos cães aprendem algo lindo. O amor não desaparece só porque alguém sai do cômodo. Imagine ler seu livro favorito. Você entra em pânico toda vez que o fecha? Claro que não. Porque você sabe que o abrirá novamente. Amanhã, é assim que muitos cães vivenciam um amor seguro. Você nunca se vai de verdade.
Você está apenas na próxima página. Mas esta é a minha parte favorita de cada dia. No momento antes de você chegar, algo muda. O bairro se torna familiar. A tarde parece diferente. O ar carrega sinais sutis. Minhas orelhas se erguem. Eu me levanto. Vou até a janela. Talvez hoje eu ouça seus passos primeiro. Talvez a sua voz, ou talvez o clique familiar da porta do seu carro. E, então, lá está ele, o som que estive esperando, não o dia todo. Não com ansiedade, mas com fidelidade. As pessoas costumam dizer, meu cachorro sabia que eu estava voltando para casa. Talvez, ou talvez seu cão nunca tenha deixado de acreditar que, em algum momento, você voltaria. Mas isso levanta uma pergunta final. Se esperar não é apenas sobre o tempo, do que se trata na verdade? A resposta não tem quase nada a ver com relógios e tudo a ver com amor. Capítulo 4. O lar nunca foi a casa. Imagine que alguém fizesse ao seu cão uma pergunta simples. Onde é o seu lar? A maioria dos humanos responderia imediatamente, um endereço. Uma rua, uma casa com quintal. Um sofá favorito, uma cama quentinha. Os cães podem responder de forma muito diferente, porque para um cão, o lar nunca foi um lugar. O lar é onde você está. Pense em todos os lugares onde estiveram juntos. O primeiro apartamento, a casa antiga, a cabana de férias, o quarto de hotel, o novo bairro, o parque. Que você visitou 100 vezes. Alguns lugares eram bonitos, outros nem tanto. Alguns eram minúsculos, alguns eram enormes. Seu cão provavelmente não os classifica da mesma forma que você. Cães não fazem reflexões como, nossa, a cozinha da casa antiga era melhor ou o quintal era maior antes de nos mudarmos. Em vez disso, eles apenas perguntam, você está aqui? Se a resposta for sim, o lar já está presente. Cientistas que estudam o apego costumam usar o termo base segura. Significa alguém cuja presença ajuda o outro a se sentir seguro para explorar o mundo. Para as crianças, pode ser um dos pais. Para muitos cães, é você. É por isso que um cão ansioso costuma ser mais corajoso quando sua pessoa de confiança está por perto. Não porque o mundo mudou, mas porque a confiança dele mudou. Eis algo em que vale a pena pensar. Os humanos muitas vezes passam anos procurando o lar perfeito. A cidade perfeita, o emprego perfeito, a vida perfeita. Os cães passam a vida buscando algo muito mais simples. As pessoas que eles amam, talvez eles tenham entendido algo que às vezes esquecemos. Uma bela casa sem amor ainda é um lugar vazio. Um apartamento minúsculo cheio de amor pode parecer o lugar mais seguro do mundo. Lembre-se da primeira pergunta que fizemos neste episódio? O que o seu cão faz enquanto você está fora? Agora, talvez tenhamos uma resposta melhor. Não é apenas passar o tempo. Não é só dormir, esperar ou ouvir. Seu cão está protegendo algo invisível. A conexão entre vocês, cada aroma familiar. Cada som recordado, cada reencontro diário, cada despedida comum. São todos pequenos fios, e, juntos, eles tecem algo extraordinário. Uma vida compartilhada. Um dia, daqui a muitos anos, haverá uma tarde comum. Você abrirá a porta da frente. Seu cão irá recebê-lo. Talvez um pouco mais devagar do que antes. Com o rosto um pouco mais largo. Os passos um pouco mais suaves. Mas os olhos exatamente os mesmos. Ainda buscando os seus, ainda brilhando. Ainda dizendo, você chegou. Esse momento pode durar apenas alguns segundos. Mas um dia você perceberá que ele nunca teve nada de comum. Talvez essa seja a maior lição que os cães nos ensinam. O amor não é medido por grandes gestos. É medido por momentos comuns, repetidos fielmente ao longo de uma vida. Chegar em casa, esperar. Caminhar juntos, compartilhar o silêncio. Olhar nos olhos um do outro repetidamente. Então, esta noite, quando abrir a porta da frente, pare, só por um segundo, antes de largar as chaves. Antes de checar o celular, antes que o amanhã comece, olhe para o amigo que espera por você. Não porque seu cão espere perfeição. Não porque ele ficou contando quanto tempo você esteve fora. Mas porque, em algum momento de todas aquelas horas silenciosas, ele nunca deixou de acreditar que você voltaria para casa. Se estas histórias ajudam você a entender seu cão, só um pouquinho mais,
E a lembrar que o amor muitas vezes se esconde nos pequenos momentos. Seria uma honra ter você conosco. Até a próxima. Continue olhando com o coração, porque eles passaram a vida inteira tentando entender. A nós. Talvez, finalmente seja a nossa vez.